Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo explicativo do conteúdo para a próxima lista de exercícios, cujo assunto é força de tração. Está lá na página do seu livro, na página 132. O que é a força de tração? Então nós já vimos que força é o agente físico capaz de modificar o estado de um corpo, seja esse estado de repouso ou movimento. Então o corpo só entra em movimento ou ele só para se eu aplicar uma força. Existem várias modalidades de força. Nós começamos vendo lá a segunda lei de Newton, chamada de equação fundamental. Depois nós vimos a força-peso, a força normal. Agora nós estamos vendo força de tração. O que é a força de tração? É aquela força aplicada por um fio, corda, arame, corrente, que eu utilizo para interligar dois ou mais corpos. Então essa é a força de tração. Como a tração é uma força, o módulo dela, novamente, depende de quê? Depende do tipo de exercício que eu estou fazendo. E a direção é sempre aquela onde a corda está esticada, ou pode ser na horizontal, ou pode ser na vertical, e o sentido é para onde você está puxando. Então nossa lista de exercício, ela conta aí com 5 exercícios sobre tração, e ao final dela tem 2 exemplos que eu utilizo. Então as perguntas estão nessa lista e tem lá, não é necessário resolver na lista que vocês têm que entregar. Então o primeiro exercício diz, na situação do esquema abaixo, não há atrito entre os blocos e o plano. Então aqui eles estão apoiados sobre uma superfície plano horizontal, sem atrito. Aí ele fala, M1, o corpo 1, a massa é 8 kg. Então a massa deles é 8 kg. E M2 é igual a 2 kg. Então isso aqui, 2 kg. Bom, sabe-se que o fio que une 1 e 2, esse fio que une 1 e 2, suporta, sem se romper, uma tração de 32 newtons. De onde surge essa tração? Então essa tração é a força aplicada em um fio ou uma corda. Eu vou colocar aqui T1, que é o que eu estou puxando. Se você ver, eu estou aplicando uma força em M2, mais um vai junto. Por quê? Porque eles estão interligados por um fio. Para toda ação existe uma reação, eu tenho aqui T2. Então, como esse fio é um fio ideal, basicamente no ensino médio nós trabalhamos somente com fio ideal, a força que é aplicada é transmitida integralmente do fio para os corpos. Então, o valor dessa tração então o valor de T1 é igual ao valor de T2, cujo valor da tração ele já me deu, 32. Lógico que os exercícios que vocês vão fazer, ele sempre vai te pedir a tração. Nesse agora ele pediu para que eu encontre a tração. Ele fala, calcule a força que eu tenho que aplicar para que essa corda não se rompa. Então o que ele quer? Ele quer essa força. Então note, esse exercício é o contrário dos outros. Os outros ele dá essa força e pede a tração. Agora ele deu a tração e quer que eu encontro o valor da força. Então, para isso, como que eu vou fazer para encontrar? Então, nesse caso, onde é que eu estou aplicando essa força? No corpo 2. Quantas forças eu tenho que estão sendo aplicadas nesse corpo 2? Eu tenho 2 forças. Então essa a força que me interessa na direção do movimento, menos essa que eu chamei de tração 2. Por que ela é negativa? Porque ela está contrária ao movimento. É igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Por quê? Eu quero encontrar uma força. Como que eu encontro a força? Segundo a lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse corpo eu tenho 2 forças. Eu peguei a massa dele e a aceleração. Quando eu analiso aqui, eu quero encontrar o valor dessa força, menos o valor dessa tração eu tenho, que é 32. A massa de 2 eu tenho, que é 2. Só que porém, eu quero a força para que eu finalize o exercício, está faltando o valor para mim da aceleração. Como que eu faço? Eu vou ter que encontrar o valor dessa aceleração. Como que eu vou encontrar o valor da aceleração? Eu vou usar o corpo 1. Quantas forças? Mesmo exercício, eu quero a aceleração para finalizar o exercício. Falou de lei de Newton, segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a força que está aplicando nesse corpo? A tração 1. A massa de 1 vezes a aceleração.
Quanto que vale essa tração? Ela vale 32. Qual que é a massa dele? 8 vezes a aceleração. Então, minha aceleração vai ser igual. O 8 está multiplicando, ele passa dividindo. 32 dividido por 8, 4 metros por segundo ao quadrado. Não é o meu objetivo principal encontrar a aceleração, mas eu tive que encontrar ela para que eu finalize o exercício. Quanto que vale minha aceleração? 4. Agora eu consigo resolver. Força menos 32 é igual. 2 vezes 4, 8. 32 está negativo, ele passa positivo. Aqui não precisa dessa setinha. Quanto que vale a força, então? 40 newtons. Então tá aí. Eu estou aplicando no nosso corpo uma força de 40 newtons e os corpos estão puxando 1 e 2 com uma tração de 32 newtons que ele deu. Lembra? Esse exercício, ele é o contrário dos outros que vocês vão fazer. Nos outros, ele vai te dar a força e vai te pedir a tração. Mas o processo do exercício é o mesmo. Só que, no outro, você vai querer encontrar a tração. Então, você vai encontrar primeiro, da mesma forma, a aceleração, só que depois eu tenho a força e vou encontrar a tração. Ok? Certinho? Então, vamos lá para o segundo exercício. Pessoal, então vamos lá. O exercício 2, ele tem essa figura aqui. Qual que é a diferença para os outros que nós fizemos? Os outros tinham apenas 2 corpos interligados por um fio, um na horizontal e um apoiado na superfície horizontal, o outro pendurado. Agora nós temos 2 corpos apoiados na superfície horizontal e todos eles interligados por um fio. Qual é o enunciado do exercício? Eu falo, os 3 corpos A, B e C, representados na figura a seguir, têm massas iguais. Então ele virou para mim e falou assim, que a massa de A é igual a massa de B, que é igual a massa de C, que é igual a 3 kg. Então, cada um tem uma massa de 3 kg. Ele não deu uma massa específica para cada um. Ele fala, o plano horizontal, onde se apoiam A e B, não oferece atrito, então sem atrito, e a roldana tem massa desprezível. E a aceleração local da gravidade vale. Então, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele fala, qual o valor da tração no fio que une o bloco A e B? Então, ele quer que eu encontre o valor da tração que une A e B. Nesse tipo de exercício, é necessário colocar o diagrama de forças? Sim, é necessário. Então, qual que é a primeira força que eu coloco? A força peso. Então, aqui eu tenho peso de A, aqui eu vou ter o peso de B e aqui eu tenho o peso de C. Depois eu coloco a normal. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, está apoiado sobre uma superfície, a normal do corpo A normal do corpo B e C tem normal? Não. Por que C não tem normal? Porque ele não está apoiado em praticamente nada. Quem que eu vou colocar depois? Agora eu vou colocar a minha tração, que é a força aplicada em um fio. Então aqui eu tenho a tração A, aí eu estou colocando a direção do movimento. Eu tenho aqui a tração B e aqui eu tenho a tração C. Eu tenho a tração aplicada no corpo C. Para toda ação existe uma reação, então aqui eu vou chamar aqui de TA', que seria a reação da tração A que é aplicada em B. E é justamente essa tração aqui que o exercício quer. Ele quer que você calcule a tração que o corpo A aplica no corpo B. Então, para isso, eu vou pegar quem? O corpo A ou o corpo B para encontrar a tração. Só que eu vou pegar quem primeiro? Eu vou pegar o corpo A, porque sobre o corpo A tem apenas uma força. Você fala, professor, e a normal e o peso? Como os 2 corpos estão apoiados sobre uma superfície horizontal, a normal anula o peso. Se eu esquecer essas duas, o corpo A, eu tenho apenas uma força agindo nele. Então, quem eu quero encontrar? A força de tração. Para encontrar a força, segundo a lei de Newton.
Nesse caso, em A, tem apenas uma força, que é a atração em A é igual, eu vou pegar a massa de A vezes a aceleração. Então, a atração em A é igual a massa de A, eu já vi que é 3, vezes, deparamos com um problema. Geralmente, alguns exercícios ele viria letra A e letra B. Na letra A, o que ele ia impedir? A aceleração. Nesse não, ele já foi direto, impediu a tração. Não tem como eu encontrar a tração se eu não encontrar a minha aceleração. Como que eu vou encontrar? Eu vou analisar a direção do movimento. Então, nesse caso, para encontrar a aceleração, eu também vou usar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Para onde esse corpo está se movimentando? Ele está se movimentando nessa direção. Qual que é a força que eu tenho que está nessa direção? O peso de C. Lembra, para fazer esse exercício, você teria que pegar a mesma coisa que nós fizemos para o corpo A, você teria que fazer para o corpo B, corpo C, jogar isso no sistema. Só que lembra, eu acho mais fácil você pensar assim, força é igual a massa vezes aceleração. Qual é a força na direção do movimento? O peso de C. Os três corpos estão à mesma aceleração. Então, a massa de A mais a massa de B mais a massa de C, vezes a aceleração. Se tivesse 4 corpos, o corpo D seria mais a massa de D. O peso de C tem como encontrar? Tem, porque eu sei que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, peso de C é igual a massa de C, 3, aceleração da gravidade, 10. Então, o peso de C é igual a 30 newtons. Joga aqui o valor. A massa de A, 3 kg. A massa de B, 3 kg. A massa de C, professor, eu sei que dá 9. Eu posso colocar direto? Pode, mas didaticamente. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, vezes a aceleração. O 9 está multiplicando, ele passa dividindo. 30 dividido por 9 dá 3, aí dá uma dízima periódica. A física trabalha com duas casas depois da vírgula. Então o valor dá 3,33. Achei a aceleração, eu venho e jogo aqui. A tração em A vai ser igual 3 vezes 3,33, isso aqui dá 9,99 newtons. Se você estiver fazendo uma prova, não vai aparecer essa resposta. Se você chegar até aqui, vamos supor, se for uma prova escrita, ok, é a resposta. Mas aqui você pode arredondar. A resposta é 10 newtons. Então, nesse caso, se arredonda. Aí, beleza, o exercício finalizou aí. Então, quanto que vale essa tração em A? Ela é igual a 10 newtons. Finalizei o exercício. Só que eu poderia pedir para você, por exemplo, a tração B ou a tração C. Como que eu faria nesse caso? Você pode fazer o exercício, acabou aqui. Só pediu a tração que A aplica em B, nesse caso, TA. Eu estou só dando um exemplo, se ele me pedisse outro corpo. Se ele tivesse me pedido outro tipo de tração, como que eu ia fazer? Então, vamos lá. Eu vou analisar vou pegar o corpo B. Quantas forças estão agindo em B? Eu tenho aqui a tração em B, na direção do movimento positivo, menos a tração TA', que é a reação da tração A. É igual a massa de B vezes a aceleração. A tração em B é o que me interessa. Menos a tração em A, eu já sei que é 10. A massa 3, a aceleração 3,33. Então, a tração em B é menos 10, vai ser igual a 9,99. 9,99, lembra que você já pode arredondar para 10. Então, quanto dá? 10. O 10 está negativo, ele passa positivo. Então, a tração B é igual a 20 newtons. Então, tá aí. E se eu quisesse pegar o corpo C, teria como? Quantas forças estão agindo em C? Eu tenho o peso de C menos a tração em C.
é igual a massa de C vezes a aceleração. O peso de C eu já calculei, que é 30, menos a tração em C, é igual a massa 3 vezes a aceleração 3,33. 30 menos a tração em C é igual 3 vezes 3,33 dá 9,99, que é o mesmo que 10. Está positivo, passa negativo. Vai ser igual a 10 menos... não posso deixar incógnita negativo, então TC é igual a 10 menos 30 dá menos 20, vezes menos 1, 20 newtons. Aí, professor, deu o mesmo valor, ué. TC com TB, ué. Um par de ação e reação. Pessoal, tá aí. Qualquer dúvida, basta vocês perguntarem. Tá aí os 2 exercícios para auxiliar vocês a fazerem a lista de exercício e até a próxima.